Hoje vamos mergulhar num tema pesado. Vamos falar da influência quase fantasmagórica de uma das figuras mais controversas e, sejamos honestos, deliberadamente esquecidas da filosofia, o Marquês de Sade. Ora bem, imaginem isto. A história do pensamento moderno, aquela que estudamos, tem um segredo, uma espécie de fantasma. Há um nome que ecoa nas obras dos gigantes, pensem em Nietzsche e Marx Freud, mas que quase nunca é creditado. A grande questão que nos vai guiar é mesmo esta. Quem é esta influência silenciosa, este arquiteto secreto por trás de tantas ideias que abalaram o mundo? E a resposta é Donatien Alphonse François de Sade, mais conhecido como Marquês de Sade. E acreditem, este não é um filósofo de poltrona. A vida dele foi tão, mas tão extrema quanto a sua filosofia. Ele passou décadas na prisão, mas, e isto é crucial, não foi tanto por crimes que se provaram, mas sim por ele ser a personificação viva de uma transgressão moral que a sua sociedade simplesmente não conseguia, nem queria, tolerar. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Porque há um paradoxo gigante. Para quase toda a gente, o nome Sade é sinónimo de perversão, de pornografia, de algo sujo. Mas, se escavarmos um bocadinho por baixo dessa superfície, encontramos um legado intelectual profundíssimo. Uma filosofia que, e vamos ver isso em detalhe, lançou uma sombra longa e escura sobre todo o projeto iluminismo e sobre tudo o que veio a seguir. Ok, então, para percebermos como é que ele influenciou tanta gente, temos primeiro de perceber o que é que ele realmente pensava. E fica o aviso, isto é uma viagem ao abismo, mesmo. É mergulhar no lado mais sombrio do pensamento humano. Então, qual é o ponto de partida de Sade? É uma ideia que todos conhecemos, mas ele leva a um extremo aterrador. Peguem naquela famosa frase, se Deus não existe, tudo é permitido. Para a maioria das pessoas, este é o início de uma crise, de um desespero existencial, certo? Pois para Sade é uma festa, é uma celebração. A sua obra mais infame, Os 120 Dias de Sodoma, não é mais do que um manifesto gigante desta liberdade absoluta, amoral e perversa. Isto basicamente deita por terra toda a nossa ideia de moralidade. Para o Sade, a natureza não é aquela coisa bonita e harmoniosa. Não! É uma força cega, indiferente, tanto cria como destrói. E para ela, a crueldade é tão natural como o amor. E conceitos como compaixão, virtude, para ele isso é conversa para adormecer. São apenas invenções dos fracos para tentar controlar os fortes. A única coisa que é real, a única lei, é o impulso do desejo. E, acima de tudo, o desejo de poder, de dominar completamente o outro. E esta citação, uau, acho que resume tudo na perfeição. O verdadeiro filósofo, o ser humano que é realmente livre, para Sade, não se esconde atrás de convenções sociais ou moralismos. Não. Ele age como uma força da natureza. Ponto. Segue os seus desejos até às últimas, mas mesmo últimas consequências, sem pedir desculpa. E mais importante, sem se sentir ponta de culpa. Muito bem, já vimos e quão radicais são estas ideias. Agora vamos à parte que é, para mim, a mais intrigante de todas. A pergunta de US$ 1 milhão. Como é que estas ideias, tão extremas, se infiltraram no pensamento dominante, sem que quase ninguém desse os créditos ao autor? Olhem bem para esta tabela. É chocante, não é? É quase impossível não ver a ligação. A grande crítica de Nietzsche à moralidade de escravo do cristianismo, aquela ideia de que há uma ficção criada pelos fracos para controlar os fortes. Isso é Sade, ponto por ponto. E a famosa vontade de poder de Nietzsche parece uma versão refinada, académica, da crua e brutal vontade de dominar de Sade. É como se o Nietzsche tivesse pegado no material bruto, radioativo de Sade e o tivesse polido para o apresentar num salão de filosofia. E a coisa não para em Nietzsche, nem pensar. Pegamos em Freud. A psicanálise, com o conceito do id, aqueles nossos impulsos inconscientes, sexuais, agressivos, o que é isso senão uma tentativa de domesticar o caos de desejos que Sade já tinha descrito de forma tão brutal? E Marx? A sua crítica à moralidade burguesa como uma máscara, uma ferramenta de opressão da classe dominante, isso é um eco perfeito da acusação que Sade fazia à hipocrisia dos nobres e do clero da sua época. O que nos leva a uma questão que tem mesmo de ser feita. Se as ligações são tão descaradas, tão óbvias, por que é que estes gigantes do pensamento nunca o citaram? Por que é que o Sade permaneceu um fantasma na máquina? A resposta, ao que tudo indica, está numa palavra: honestidade. Uma honestidade brutal. Reparem, enquanto os outros filósofos observavam a escuridão da alma humana a partir de uma distância segura, protegidos pela linguagem académica, o Sade não. Ele recusava-se a usar eufemismos. Ele não falava de pulsões primárias, ele falava do prazer na crueldade. Ele não teorizava sobre o abismo, ele saltava lá para dentro e descrevia à vista, e convidava-nos a ir com. Percebem o problema? Citar Sade era,
perigoso demais. Era quase como admitir uma certa cumplicidade com o horror que ele descrevia sem filtros. Era muito mais seguro, muito mais limpo, pegar nas ideias dele, dar-lhes um banho de loja académico e apresentá-las como sendo originais. Sade era um material em bruto, a fonte radioativa que era demasiado tóxica para ser manuseada abertamente. E isto tudo leva-nos ao ponto final, e talvez o mais importante: o legado mais duradouro de Sade. Porque ele não é só uma curiosidade histórica, um escândalo do século XVIII. Não, ele representa o desafio final, o teste de stress máximo para a nossa ética secular moderna, para a forma como pensamos a moralidade, hoje. E a pergunta que ele nos atira à cara é esta. É uma pergunta desconfortável. Se não há Deus, se a moralidade é, no fundo, uma invenção humana, um conjunto de regras que nós criamos, então com que base sólida é que podemos dizer que as regras de Sade, as da soberania absoluta do meu desejo, estão erradas? Objetivamente erradas. Normalmente, quando se faz esta pergunta, as respostas que a moralidade secular dá assentam em 3 grandes pilares, certo? Primeiro, a evolução. Os nossos genes predispõem-nos para a cooperação porque isso ajuda a espécie. Segundo, a cultura. As normas sociais ensinam-nos o que é certo e errado. E terceiro, a razão. Um contrato social é a escolha lógica para vivermos todos em paz. O problema é que Sade chega e, com uma lógica terrivelmente consistente, deita estes 3 pilares abaixo, um por um. À biologia, ele diria: os meus genes querem é o meu prazer, a minha sobrevivência, não a da espécie. À cultura, ele responde: ótimo, eu crio a minha própria cultura baseada no prazer absoluto. E ao contrato social, ele simplesmente encolhe os ombros e diz: lamento, não assino. É desarmante. E é aqui que chegamos a uma conclusão, bem, no mínimo desconfortável, que a nossa análise aponta. É a ideia de que grande parte da nossa ética secular ocidental, aquela crença na dignidade humana, nos direitos universais, na importância da compaixão, não nasceu da razão pura. Na verdade, ela é, em grande medida, parasicária. Ou seja, são valores que herdarmos diretamente do cristianismo, só que retiramos-lhes a base teológica. É como se estivéssemos a gastar o capital moral de uma fé que a maioria de nós já não professa. E é com esta pergunta provocadora que temos de terminar. No fundo, o Marquês de Sade força-nos a olhar para o espelho e a perguntar: em que é que acreditamos? A sério? Ele é o teste de fogo. Se queremos rejeitar o mundo dele, se queremos condenar a sua filosofia, temos de ter uma resposta sólida para porquê? Em que nos baseamos? Porque a sua sombra, ela continua a assombrar-nos e obriga-nos a fazer a pergunta final: a nossa moralidade é uma fortaleza construída em rocha sólida ou é apenas um fantasma bonito a parar sobre um abismo muito, muito real?